E aí, pessoal, tudo bem? Hoje aqui é o professor Gael, nós vamos para a nossa quinta aula de língua portuguesa, tá bom? A aula de hoje é sobre ortografia, vou ensinar para vocês dicas da língua portuguesa para vocês passarem na prova do Enem, para vocês conseguirem passar nas provas do ensino médio, ensino fundamental, tá bom? Dicas, vou dar bastante dicas. E para essa aula não ser chata, já que é uma aula de ortografia, é uma aula um pouco maçante, assim como as aulas passadas que eu trouxe, né, conteúdo de história, de geografia, de sociologia, de botânica, biologia e gastronomia, a aula de hoje eu vou trazer um pouco de conteúdo de turismo, tá? Então eu vou mostrar para vocês alguns lugares, algumas cidades, né, para vocês visitarem, quem tiver condição, claro, né, vocês conhecerem esses distritos, tá bom? Lembrando, eu uso o português do Brasil, tá? Só que eu cito muitas vezes o Portugal aqui para vocês conhecerem e enriquecerem o vocabulário, tá bom? Vamos lá? Bom, então a nossa quinta aula de hoje, né? Hoje é aula de ortografia, tá bom? Preparado? Anotem aí as dicas de ortografia. Pega um caderno, um lápis, uma caneta. Quiser usar o computador mesmo, anota as dicas que eu vou passar, tá bom? Isso cai muito em prova, que vocês vão ver. São os erros mais comuns, inclusive. Para quem não sabe, novamente, essa aqui é a bandeira de Portugal. E, novamente, eu uso o português do Brasil, tá bom? Aqui vocês estão vendo o português do Brasil, tá? Vamos lá. Emprego das letras K, W e Y. Quando que usa o K, o W e o Y na língua portuguesa? Nós temos 4 regrinhas, basicamente. Anotem aí. Primeira delas, a gente usa a letra K, W e Y em antropônimos originários de outras línguas e seus derivados. Antropônimos são nomes e seus derivados, ou seja, nome de pessoas com seus derivados. Então, por exemplo, quente, quentismo, Darwin, darwinismo, Taylor, taylorista, né? São mais usados em ideologias esses nomes, tá? Ok? Então, antropônimos, tá? Nomes, tá bom? Quente, quentismo, ó o K aqui. Darwin, ó o W aqui, ó. Darwinismo. Taylor, taylorista, tá? Aqui é o Y, tá bom? Outra regra que nós podemos usar aqui é com topônimos originários de outras línguas e seus derivados. Então, por exemplo, topônimo é nome de lugar ou país, tá bom? Então veja Kuwait, que é um lugar, tá? País, se escreve com K e tem um W, ó. Kuwait, kuwaitiano, tá? Kuwait, kuwaitiano, né? E em português, para quem tem dúvida, o W no português tem esse som meio de U, tá? Kuwait, Kuwait, né? Tá bom? Quem tem dúvida, beleza? Ele é considerado uma semivogal. O som, né? Para nós ele é considerado uma consoante, mas o som dele seria uma semivogal, tá? E as letras K, W e Y são usados também em siglas, símbolos, esses símbolos podem ser de química, tá? E mesmo em palavras adotadas como unidades de medida de curso internacional, tá bom? Então, por exemplo, K de potássio, né? Tabela periódica, tá bom? O W de watts, isso aqui é física, a gente pode encontrar em quilômetro, quilograma, certo? E mais uma diquinha aqui, a letra K, W e Y pode ser usado em nomes também, nomes de pessoas, nomes próprios. Então, Yuri, Kátia, Kevin, Cauã, Washington, Wagner, Yasmin, tá? Então é usado mais com isso, tá bom? Como eu falei, eu vou mostrar um pouco de turismo aqui para não ser maçante a aula, tá? E vou tentar ser rápido com a aula, porque eu tô com um prazo de tempo para entregar as aulas. Então vamos lá. Nós vamos ver agora o emprego da letra X, tá bom? Mas antes, vejam aqui a capital de Portugal. Quem quiser estudar para geografia, ó, capital de Portugal é Lisboa, tá bom? Essa aqui é a Torre de Belém. Recomendo vocês irem a Portugal para conhecer Portugal. Quem tiver condição, tá? Lá usa o euro, tá bom? Essa aqui é uma torre bem comum, tá? Uma arquitetura bem colonial. Quem tiver condição, passa lá, conhece Portugal, tá legal? Após a Covid, claro, né? Quem tiver condição. Vamos lá. Quando que usa a letra X? O X já tem um pouquinho mais de regra do que a letra K, W e Y. Eles usam mais regras no caso, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como que se utilizam estas regras, tá legal? Vamos lá, pessoal. Bom, vamos lá. Então, a letra X, ela pode ser usada após um ditongo, tá? Para quem não sabe, ditongo
é a junção de duas vogais na mesma sílaba, como acontece aqui nessas palavras, tá? E hiato é duas vogais em sílabas separadas e tritongo são três vogais na mesma sílaba, tá? Aí, vejam, façam a separação de sílaba que eu ensinei nas outras aulas. Caixa, como que você separa? São dissílabos, tá? Então, duas sílabas. Cai, chá. Cai, tracinho, chá. Frou, tracinho, show. Pei, tracinho, che, tá bom? E aqui é a mesma coisa. Então, o X é usado após um ditongo, tá legal? E com exceção deste último aqui, que é recalchutar, que aí no caso escrevemos com CH, tá? Mas é uma exceção do português. O X após um ditongo, o X é sempre usado após um ditongo, tá legal? Como caixa, frouxo, peixe, tá bom? Outra regra que usa o X é após a sílaba inicial com o prefixo esse. Prefixo a gente chama de partícula, vamos falar assim para eu explicar para vocês, que a gente não entrou em prefixo ainda. Prefixo é uma partícula que vai antes da palavra, vai no começo. Seria o que a gente chama de morfema, uma partícula, tá? Então, por exemplo, esse, tá? Tudo que no começo das palavras tiver essa estrutura, esse, ó, veja, começa com E. Tem o E com N de novo, ó, E, tá? Ou pode ter E com S, tá? Também, como está aqui. Então a gente usa o X, tá legal? Então veja como fica. Enxame, tá? Porque começa com E. Enxada, começa com E, tem essa estrutura. Enxaqueca, começa com E, essa estrutura, tá? Ok? As palavras que estão em verde são as exceções. Então, encharcar é com CH, não é com X. Enchiqueirar é com CH também. Encher é com CH. Enchente é com CH também. Enchimento também é com CH, tá bom? Uma outra regra que nós temos com a letra X também é semelhante à de cima do prefixo também. Só que a diferença é que é com me. Então, após a sílaba inicial, prefixo me, ok? Exemplo, mexer, ok? Começa com me, tá? Talvez a regra de cima fique mais fácil de entender olhando a de baixo, ó. Mexer, começa com me. Mexerica, começa com me. Mexicano, começa com me. Mexilhão, começa com me, tá? A exceção, mexa, mecha, né? Mecha de cabelo. Mecha de cabelo, tá? É com CH, tá bom? Mecha, ok? O resto é com X, beleza? E nós temos essa regra aqui, que o português sofreu influências, né, das línguas indígenas, africanas, inglesas e de outros povos, né, do mundo inteiro, basicamente. Por isso que o português é tão culto. Então, em vocábulos de origem indígena ou africana e nas palavras inglesas aportuguesadas, tá? Então, a gente vai usar o X em toda palavra que for de origem tupi-guarani, africana, chavante, inglesa, tá? A gente vai usar com X. Então, abacaxi, que é de origem tupi-guarani, com X. Chavante, origem indígena. Orixá, origem africana. Xará, ó, novamente, com X. Xerife, de origem inglesa, que foi aportuguesada, tá? Xerife. Inclusive no Brasil existem xerifes, tá? E shampoo é com X, não é com CH, tá? Pelo amor de Deus. Nem com SH, tá? Shampoo é com X, beleza? Ok? Tô pedindo perdão para vocês que eu tô tendo que gravar mais rápido as aulas, é porque deu problema no aplicativo que usamos aqui, e como atualmente só tem eu de professor aqui fazendo isso, então acaba sobrando meio que tudo para mim e para o pessoal do canal que divulga o vídeo, né? Então peço perdão, eu tenho um tempo para gravar, deu problema no aplicativo, então, inclusive vai aparecer uma marca d'água aqui em cima, tá? Mas é só isso, a gente logo arruma isso aí. É falta de tempo, porque eu não só estou dando aula para vocês aqui gratuito, como a gente trabalha em outros lugares, né? Então a gente faz o que dá, tá legal? Mais um lugar que eu recomendo vocês ir, Coimbra, tá? Essa aqui que vocês estão vendo é a Universidade de Coimbra. Eu fui convidado para estudar nessa universidade, recomendo vocês irem. Um excelente lugar, tá? A Universidade de Coimbra tem uma qualidade muito alta, beleza? Vamos lá? Bom, então vamos ver agora o emprego da letra G, tá bom? Muita gente escreve errado no português por causa da letra G, confunde com J, tá? Vocês vão ver aqui. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó,
Quando usar a letra G? A gente usa a letra G, nós usamos, tá? Com substantivos terminados em sufixos. Prefixo vai na frente da palavra. Sufixo, ele é no final. Então, final, tá? Final de palavra. Quiser anotar aí, ó. Então, sufixo terminado em agem, igen ou ugem, tá bom? Como é o exemplo aqui, ó. V aparece no final, ó. O G está no final das palavras, ok? Então, ó, barragem, sufixo agem. Miragem, novamente, sufixo agem. Viagem, tá? Esse viagem é com G, tá bom? Termina em agem. Origem, termina em igem. Ferrugem, termina em ugem, tá? A única exceção aqui é o pajem, tá? Pajem é com J, até porque tem origem indígena, tá bom? O G também pode ser usado nas palavras terminadas nos sufixos, novamente, final da palavra, ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Prestem atenção que todos têm acento. Todos têm acento, tá? Então vejam aqui, ó, como fica. Estágio termina em ágio. Privilégio termina em égio. Prestígio termina em ígio. Relógio termina em ógio. Refúgio termina em úgio. Todos têm acento, estão vendo? E todos eles têm o G no final. Veja, ok? A letra G também pode ser usada nas palavras derivadas de outras que se grafam com G. Ou seja, se a palavra anterior já tiver G, as outras que a gente cria a partir dela vão ter G também. Por exemplo, vejam aqui, na prática acredito que é melhor. A palavra engessar vem da palavra gesso. Né? Quando quebramos a perna, nós pusemos o quê? Um gesso, tá? Engessar vem de gesso. Vejam que ambos têm o G, tá bom? Massagista vem da palavra massagem. Tem G, por isso que os dois têm G, ok? Vertiginoso, de vertigem, tem G, ok? E novamente termina em igen, vejam? Ok? Agora vamos para a letra J, que o pessoal confunde quando usar, né? Aqui, para quem quiser conhecer em Portugal, Portugal também tem muitas ilhas, né? Nós temos a região dos Açores, tá? Os Açores é um arquipélago, tá? Eu não me recordo agora quantas ilhas são, tá? Mas lá tem ilhas vulcânicas, tem muita paisagem, para quem gosta de uma vida mais marítima, tá? Esse é o local. Inclusive, as casas não são tão caras, tá? Se você mora no Brasil, você consegue ir para essas regiões, tá? E ali é para quem gosta de ilha, tá? Ilhas vulcânicas, beleza? Açores, é um distrito que a gente chama. Em Portugal não tem esse conceito de estado, que nem no Brasil. Estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, estado do Rio Grande do Sul. Não. Em Portugal é feito por distrito. Então isso aqui é como se fosse um estado. É o estado de Açores, que seria, na verdade, o distrito de Açores, tá bom? Ok? Recomendo vocês irem lá, tá bom? Como vocês sabem, Portugal é bem religioso. Então, tudo quanto é lugar que vocês vão vai ter uma igreja, tá? Agora vamos lá. Quando usar a letra J, que as pessoas erram muito nisso e se confundem muito, tá? Nós usamos a letra J nas formas dos verbos terminados em sufixo, novamente, final da palavra. Jar ou gear, ok? Sim. Então, arranjar fica arranjo, ao J no final. Despejar, despejo, novamente, ao J no final. Gorjear, gorjeie, do gear, veja, J no final. Enferrujar, enferruge, J no final. Viajar é com J, não é com G, pelo amor de Deus. E existe viagem com J. A viagem com J, que vocês estão vendo aqui, é verbo. A viagem com G é substantivo, beleza? Isso aqui é um verbo. Viagem com J é verbo, viagem com G é substantivo. Os dois jeitos estão corretos, mas você tem que saber quando usar, tá legal? Beleza? Aí aqui nós temos o seguinte. Nas palavras de origem tupi, tupi antigo, tá? Africano, africana, árabe, ou alguma língua exótica, né? Línguas que a gente desconhece, que são indígenas em sua maioria, tá? Elas se escrevem com J, tá? Então, biju, com J, jiboia, com J, canjica, com J, pajé,
com J, Jericó, com J, manjericão, com J, Mogi, com J. Veja, jiboia, canjica, pajé, mogi são palavras tupis. Nós temos palavras africanas também. Temos Jericó. Jericó é uma palavra de origem árabe, tá? E vocês vão ver outras aqui, beleza? A letra J também pode ser usada nas palavras derivadas de outras que já apresentam J. A mesma coisa do G. Se uma palavra tem G, vai ter G novamente a sua derivado. Por exemplo, gato, gatinho. Aqui no caso do J, a mesma coisa. Veja, laranja se escreve com J. A árvore da laranja é a laranjeira, se escreve com J. Ok? Essa é a regra aqui. Loja, lojista, que fica na loja. Lisonja, lisonjeador. Nojo, nojeira. Cereja, cerejeira. Varejo, varejista. Rijo, de enrijecer. Jeito, ajeitar. Todos com J, tá legal? Anota aí que esses aqui são os erros mais comuns que o pessoal comete, tá? Essa aqui eu estou ensinando para vocês como se escreve corretamente. Aqui em Portugal, também um lugar que eu recomendo vocês irem é conhecer a região de Bragança, tá? Para quem gosta desse aspecto mais colonial, né? Recomendo vocês irem. É um lugar bem acolhedor, viu? Tá? Inclusive, para quem não sabe, Portugal tem uma segunda língua chamada mirandês, tá? Portugal fala-se duas línguas, o português e o mirandês, que são línguas deles. Os demais são línguas estrangeiras que são ensinadas, tá? Vamos ver agora... Opa, já foi. Vamos ver agora o emprego da letra cedilha, tá? Cedilha é uma letra, tá? Não é um ponto não, tá, gente? Emprego da letra cedilha. A cedilha só tem uma regra, tá? Então ela é bem fácil. Só tem essa regra aqui. Quando a gente usa a letra cedilha, que às vezes o pessoal confunde com S, com Z, né? O cedilha é usado da seguinte forma. A gente usa a cedilha nos substantivos, que dão nomes aos seres e às coisas, derivados dos verbos ter e torcer. Como assim, professor? Os verbos podem virar substantivos, que a gente vai ver numa outra aula, que a gente chama de deverbal, tá? Então vejam aqui, vejam pelos exemplos que fica melhor. Atenção é um substantivo, derivado do verbo ater. Ater é um verbo, atenção é um substantivo, fica com cedilha, ó, cedilha. Deter é um verbo, detenção é um substantivo, derivado de deter, com cedilha, ó, detenção, ok? Manutenção, mesma coisa, é um substantivo derivado, ó, cedilha, do verbo manter. Torção vem de torcer, novamente, a cedilha, ó. Distorção, de distorcer. Distorção, substantivo, distorcer, verbo, tá? Cedilha. A palavra que está na frente é substantivo, o que está entre parênteses é verbo, tá? Contorcer é verbo, contorção, substantivo, derivado de contorcer, cedilha, tá? A gente usa cedilha nesses casos, tá? A cedilha faz muito aquele som de dois S's, tá? Que a gente está acostumado, beleza? De cedilha é só isso, é bem simples a regra, só tem uma, tá? Vamos lá. Eu tinha falado de ilhas, né? Em Portugal também nós temos o arquipélago da Madeira, tá? Que são ilhas de origem africana, não são europeias essas ilhas, tá? Elas ficam ali na região da África, mas pertencem a Portugal, né? Não são, poderia dizer que são colônias, né? Mas hoje pertence a Portugal como um distrito, um estado, né? No caso é um distrito. São ilhas também muito boas para quem gosta de clima quente, de calor, né? E gosta da cultura portuguesa, também recomendo ir lá, tá? Na Ilha da Madeira, né? Ela tem esse nome da Madeira justamente por causa da madeira, tá? E por causa da região da África ali, beleza? Então recomendo vocês conhecerem também. Vamos ver a letra E agora, beleza? Bom, a letra E e a letra I o pessoal também confunde quando usar, né? Vocês vão ver aqui. A letra E é usada em sílabas finais, final das palavras, tá? Dos verbos terminados em sufixos oar e uar, ok? Como assim? Verbo magoar, verbo continuar, ó, termina em oar, oar, continuar, uar, ok? Vamos lá. Então, magoar fica magoe, magoes,
Continuar, continue, continues. Olha o E aqui. Olha a letra E aqui. Viram? Então a gente usa nestas ocasiões. Uma outra forma de usar a letra E é com o prefixo ante, tá? Existe o ante com E e o ante com I, tá? Então, com E, nós usamos em palavras formadas com prefixo ante. Prefixo é tudo que vai na frente, no começo da palavra, tá? Até por isso significa antes, anterior. Ante, de antes, anterior. Então, por exemplo, antebraço é com E. Antebraço, e se escreve junto, tá? Segundo a nova ortografia, tá? Segundo o novo acordo ortográfico. Antecipar, mesma coisa. Quando a gente escreve com I, aí vocês vão ver que a gente separa as palavras, coloca um tracinho, mas com E é junto, tá? Com a nova ortografia, beleza? Ok? Com a letra E é somente isso. Mais uma região de Portugal que eu recomendo vocês conhecer, a cidade de Praga, tá? É uma cidade bem bonita, tá? Bem acolhedora, inclusive lá tem um... eu não vou lembrar o nome agora, uma lanchonete, tá? Que tem o café de brasileiro lá, tá? Lá tem uns museus bem interessantes para quem gosta de igreja, conteúdo assim, né? Tem uma lanchonete que dá o nosso café brasileiro lá, é bem típica do Brasil para quem gosta, tá? Vamos para a letra I, então. A letra I não é muito diferente da letra E, tá? Suas regras são bem parecidas, na verdade, tá? Vão mudar as ocasiões. Então, a letra I você vai usar em sílabas finais dos verbos terminados em sufixo. O sufixo é a parte final da palavra, tá? A ir, o er e o ir, tá bom? Vejam, parte final da palavra. Cair termina em quê? Em air. Então, cair vai ficar cai. Doer termina com o quê? Oer. Então, vai ficar i. Dói. Doer, dói. Tá? Mesma coisa aqui. Influir termina em quê? O ir. Certo? Então, vai ficar influi. Aqui usamos a letra I, ok? Nós podemos usar a letra I também em palavras formadas com o prefixo ante. Ante significa contra, tá? Prefixo é tudo que vai na frente. Aí, como eu falei para vocês, o ante, segundo a nova ortografia, o novo acordo ortográfico, a gente separa, tá? Fica igual, ok? Com E, a gente escreve junto. Com I, a gente escreve separado. Veja, anticristo, antitetânico, se escreve separado, olha o tracinho no meio, olha o hífen. Com E, vejam como fica. Junto, ó, antebraço, antecipar. Com I, separado, anticristo, antitetânico. Ok? Então, essa é uma regra que o pessoal erra bastante, tá? Usem assim que vocês vão acertar nas provas. Em Portugal também, antes de continuarmos aqui, essa cidade, a cidade do Porto, tá? Fica próximo ali de Lisboa, recomendo vocês irem, tá? O cartão postal, né, dessa cidade aí, basicamente, são as pontes dela, né? Essas pontes aqui. Mas tem bastante coisa legal nesta cidade para vocês conhecerem, tá? Não só a arquitetura, as comidas, mas a música também é forte aí em alguns lugares, tá? Tem bastante praça. É um lugar bem aconchegante, tá? Recomendo vocês irem. Beleza? Vamos lá. Emprego das letras O e U. A gente vai ver junto porque as regras deles, para eu poder explicar para vocês, a gente tem que ver junto. Nós temos que ver junto, tá bom? Bom, vamos lá. Espero que vocês estejam aprendendo, que não esteja muito difícil. Espero que eu esteja conseguindo contribuir com vocês aí, beleza? Principalmente o pessoal do homeschooling. Vamos lá? Vamos lá. Quando que usa a letra O e a letra U? A oposição O, U é responsável pela diferença de significado de algumas palavras. Como assim, professor? Veja, a mesma palavra, só que com letras diferentes, possuem significados diferentes. Comprimento com O significa extensão, é o comprimento de extensão. De que tamanho que é isso? Qual o comprimento? Tá? Quando a gente fala com U, cumprimento, a gente está fazendo uma saudação, uma realização. Cumprimente a pessoa, né? Diga oi para a pessoa, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Soar com O emite som, é o que emite som. Por que é com O?
O som se escreve com O. Soar de som, tá? Se tiver dúvida, lembra, soar vem de som, então é com O, tá? Então, soar, soa, toque esse som para mim, soe algo para mim, tá? Suar com U é no sentido de transpirar, tá? Ou até mesmo pode ser suar o nariz, um exemplo. Se você está suando, está transpirando, tá? Um exemplo, ok? Por exemplo, grafam-se com a letra O. Grafar é escrever, tá? É só uma forma de falar escrever. Grafam-se com a letra O. Bolacha, bolacha com O. Bússola com O. Costume com O. Moleque com O. As pessoas têm mania de falar com U, mas é com O. É moleque, não é moleque. É moleque com O, tá? Grafam-se com a letra U. Camundongo com U. Jabuti com U. Manuel com U. Tábua com U. Não é com O, é com U, tá bom? Eu trouxe aqui também para vocês verem a cidade de Sintra, nessa região aí que fica Sintra, em Portugal, tá? É uma região que me chamou bem a atenção por causa dos seus castelos coloridos, né? Isso aqui é um castelo, tá? Que fica em Sintra, em Portugal, tá? Vocês conhecerem lá também, é uma cidade também bem bacana de estar conhecendo aí, beleza? Temos aqui agora o emprego da letra H. Quando que usa o H no português? As pessoas esquecem, mas o H é uma letra importante, por mais que não tenha som no português, tá? Nós não estamos acostumados com H no português, mas o H, ele tem som de dois R's. O som do H é dois R's. Em português ele não tem som, não existe som no português para H, tá? A gente não usa, nós não usamos, mas os estrangeiros usam, os demais idiomas usam, tá? Claro que tem suas exceções, né? Quando que usamos o H? O H, ele pode ser usado de diversas formas. Ele pode ser usado no início, inicial, quando for etimológico. Por exemplo, vocês vão ver pelo exemplo. Hábito, tá? Hesitar, homologar, Horácio, tá? Vocês viram que eu não falo o som do H, tá? Mas se escrevem com H, ok? Você pode usar o H também no meio das palavras. A gente chama de infixo, né? Então, por exemplo, assim, como... é que no português não temos muitos infixos, né? Comparado a outros idiomas, né? Português é mais prefixo e sufixo, né? Mas temos o infixo que fica no meio das palavras. Usado de medial, como integrante dos dígrafos. Dígrafo é a junção de duas letras que emitem um som só. Então, CH é um dígrafo, LH é um dígrafo, NH é um dígrafo. A junção dessas letras aqui forma um som só. São duas letras que têm um som somente. Por isso se chamam dígrafos. Então, CH, LH, NH tem H. Né? Flecha tem H. Telha tem H. Companhia tem H. Tá? Tem gente que escreve só com I, mas tem H. Tá? Você pode usar o H também no final e no inicial de interjeições. Interjeições são aquelas expressões a, ui, o, i, e, em, quando a gente faz se expressa dessa forma, né? E nós temos o H também em compostos unidos por hífen, no início do segundo elemento ser etimológico. Por exemplo, anti-higiênico, pré-histórico, super-homem, ok? Quando usamos o tracinho, o hífen, para separar, aí nós usamos o H também. Beleza? Vamos lá. Bom, eu trouxe para vocês também conhecerem uma outra cidade, né, em Portugal, chamada Vila Nova de Gaia, tá? Também é uma cidade bem acolhedora, gostei bastante dessa cidade aí, vocês conhecem, devem conhecer ela, tá? Se for para Portugal algum dia, conheça essa cidade. Dá uma passada lá que ela é muito bacana essa cidade, tá? Beleza? Então vamos ver a letra S. A letra S tem regra até dizer chega, tá? Eu diria que é uma das letras que mais tem regra no português, tá? Então já prestem atenção no S que tem muitas regras. Vamos lá. Quando usamos a letra S? Usamos o S nas palavras derivadas de outras que já apresentam o S no radical. A mesma coisa com o G e com o J, né? Jaqueira, gato, gatinho, certo? Então vamos lá. Catálise com S.
Catalisador, porque catálise vem de catalisador. Análise vem de analisar. Novamente, ao S. Casa vem de casa, nós temos casinha e casebre. Então vejam, casa temos casinha ou casebre, certo? Com S também. Liso vem de alisar, certo? Com S também. Nós usamos também a letra S no final das palavras, que são sufixos es e essa, no caso do feminino e masculino, ao indicarem nacionalidade, título ou origem, tá? Exemplo, burguês, burguesa, tá? Masculino e feminino. Inglês, inglesa. O masculino tem acento, tá? Circunflexo, tá bom? Chinês, chinesa. Milanês, milanesa. Tudo isso aqui ou são nacionalidades, ou são títulos ou origem, algum local de origem, tá? Podemos usar a letra S também nos sufixos formadores de adjetivos. Eu ainda não expliquei o que são adjetivos, mas adjetivos são as palavras que qualificam. Por exemplo, você é bonito, você é alto, você é feio, você é gordinho, você é magrinho, certo? Isso são adjetivos, tá bom? Então, usado em adjetivos, ense, no final de palavras em ensem, osso e ossa. Então, amoroso, amorosa, osso, ossa, certo? Catarinense, termina em ense. Tudo isso aqui é adjetivo. Se vocês quiserem anotar, palmeirense, ense. Gostoso, gostosa, tá? Masculino, feminino, termina em osso e ossa. Gasoso, gasosa, termina em osso e ossa, masculino e feminino. Teimoso, teimosa, osso e ossa, tá? Eu não vou entrar em vocês em temas relacionados a neutro, gênero neutro, porque isso está uma confusão, né, por causa do pessoal da LGBT, isso está uma confusão e não foi decidido ainda nada, né? O pessoal ainda está em discussão, então não vou entrar em detalhes, até porque não é o caso aqui. Eu vou ensinar o que cai no Enem, tá bom? O que cai nas provas, beleza? Vamos lá. Continuando, a letra S é usada nos sufixos gregos. O português sofreu influência da Grécia. Então, palavras que terminam em S, issa ou osse. Por exemplo, catequese, certo? Olha o S aqui. Diocese, novamente, olha o S. Poetisa, termina em isa. Profetiza, termina em isa. Sacerdotisa, termina em isa, tá? Glicose, termina em osse, tá? Metamorfose, termina em ose, tá? Virose, termina em osse, ok? Prestem muita atenção nisso aqui, beleza? Nós usamos o S também semelhante ao X, após ditongos, que são vogais na mesma sílaba. Então, separem as palavras aqui, a sílaba, para vocês verem. Coisa, pouso, lousa, náusea, tá? Então, veja. Coisa com S, pouso com S, lousa com S, não é com Z, tá? Náusea com S, beleza? Vamos lá, bastante coisa, não é mesmo? Nós também podemos usar o S nos substantivos, que são as palavras que dão nome aos seres e às coisas, derivados de verbos terminados em andir, ender, verter, pelir, ok? Que vocês vão ver os exemplos aqui embaixo, tá legal? Que eu vou falar para vocês, beleza? Expandir. Expandir vem de expansão, tá? Expansão é com S, tá? Perdão, ao contrário. Expansão vem de expandir, então expansão é com S. Extensão vem de estender, então é com S. Aos finais, ender, andir, aqui em cima que eu falei. Pretensão de pretender, ender, novamente. Expulsão de expelir, pelir aqui. Repulsão de repelir, novamente, repelir, o S aí. Suspensão de suspender, novamente, o ender. Conversão de converter, ao verter. Versão de verter, ok? E nós podemos usar o S também nas formas dos verbos por com acento é verbo, por sem acento é uma preposição, é outra coisa. Então presta atenção com isso. O por, verbo, tem acento. Sem ser verbo, não tem acento. E querer, bem como em seus derivados. Então, por, pus, puseram. Querer, quis, quiseram, tá? Com S, beleza?
Mais uma cidade que eu achei interessante para vocês darem uma conhecida é a cidade de Cascais, que também fica em Portugal, tá? Essa região aí, recomendo vocês conhecerem também. Bem bonita, bem bacana a cidade, tá? Vamos ver a letra Z. A letra Z também é uma letra que o pessoal confunde muito. Quando usa S, quando usa Z, são os erros mais comuns na língua portuguesa. E tem muitas regras também a letra Z. Vamos lá. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam Z no radical. Mesma coisa, gato, gatinho, casa, casinha, essas coisas, certo? Então, Z, vamos lá. Deslize vem de deslizar, ambos são com Z. Razão vem de razoável, ambos são com Z. Vazio vem de esvaziar, ambos são com Z. Raiz vem de enraizar, ambos são com Z. Cruz vem de cruzeiro, ambos são com Z, tá? O Z também pode ser usado nos sufixos es e esa, masculino e feminino, ao formarem substantivos abstratos a partir de adjetivos. Exemplo, frio, frieza, tá? Quando vira adjetivo, ó, frio é substantivo, frieza é adjetivo, tá? Então, tudo que for adjetivo recebe Z. Tudo que tem Z aqui é adjetivo, ó. Frio, substantivo, frieza, adjetivo. Inválido, substantivo, invalidez, adjetivo. Limpo, substantivo, limpeza, adjetivo. Nobre, substantivo, nobreza, adjetivo. Macio, substantivo, maciez, adjetivo. Pobre, substantivo, pobreza, adjetivo. Rígido, substantivo, rigidez, adjetivo. Surdo, substantivo, surdez, adjetivo, tá bom? Lembra, ó, se for com S tem acento, com Z não tem acento, tá? Regra, tá? Do português. Nós também usamos o Z nos sufixos isar, final da palavra, sufixo é final. Isar, ao formar verbos, e isação, ao formar substantivos, tá? Vocês podem perceber que a maioria dos verbos terminam em ar, er ou ir. Substantivos têm outras formas. Aqui no caso é um substantivo, tá? Veja, civilizar, verbo. Civilização, substantivo. Ambos têm Z. Colonizar, verbo. Colonização, substantivo. Hospitalizar é verbo. Hospitalização, substantivo. Realizar é verbo. Realização, substantivo. Certo? Continuando. Nós usamos o Z também nos derivados em zal, final de palavra, tá? Zal, zeiro, zinho, zinha, zito e zita, tá? Exemplo, café, cafezal, cafezeiro, cafezinho, tá? Árvore de arvorezinha, cão de cãozito, ave de avezita, beleza? Tudo isso aqui usa o Z. Nós também usamos o Z nos vocábulos homófonos, estabelecendo distinção no contraste entre o S e o Z, tá? Então, homófonos são palavras parecidas, tá? Que tem o mesmo som, no caso, tá? Vocês vão ver que se eu falar cozer com Z ou com S é o mesmo som, mas o significado é diferente, beleza? Vamos olhar um a um aqui, passo a passo, para vocês aprenderem comigo. Vamos lá? Então, cozer com Z... Cozer com Z é de cozinhar. Cozer com S é de costurar. O som é o mesmo, o que muda é a letra. Um é com Z, outro é com S. Isso aqui também é um erro muito comum. O pessoal erra muito isso em prova. Direto. Prezar é com Z. Ter em consideração. Eu considero, né? Prezar com S é de prender. Eu vou prezar algo, ou seja, eu vou prender algo. Traz com Z é o verbo trazer, eu trago algo. Traz com S tem acento e a parte posterior, a parte de trás, tá? Uma outra região aqui que eu trouxe para vocês verem aqui de Portugal é a cidade de Loures, tá? Uma cidade também, uma arquitetura bem espetacular, tá? Recomendo vocês irem aí também, tá? Emprego da letra M, tá? O M é bem facinho também, não tem muito segredo, tá? Usa-se a letra M, M de mamãe, tá? Antes das letras P e B, tá? Muito simples. Também, ó o M aqui. Bombom, ó o M aqui, antes de B. Bomba, antes de B, ó. Pompeia, é o M, ó, antes de P.
Carambola, antes de B. Setembro, antes de B. Novembro, antes de B. Limpeza, antes de P. Viram? E aqui para a gente dar uma terminada na nossa aula, vou mostrar para vocês essa curiosidade. Existem 4 tipos de sessões. Isso aqui é um erro bem comum. As pessoas erram muito. É o que mais erra pra caramba isso aqui. Às vezes eu mesmo, às vezes confundo. Eu tenho que prestar atenção para não errar. Vamos lá. Sessão com dois S's, significa espetáculo, cerimônia, apresentação, certo? Ah, vamos fazer uma cerimônia, vamos entrar vamos mostrar essa sessão, tá? Esse espetáculo, ok? Ok? A sessão com cedilha é é o mesmo significado que este aqui, tá? Com C. Só que a diferença é que ele é usado no sentido de visitar a seção. Por exemplo, assim, eu quero visitar a seção de roupas, eu quero visitar a seção de brinquedos de uma loja, então eu vou usar esse seção com cedilha. Ah, eu vou visitar a seção X, eu vou visitar a seção Y, é cedilha. Esse seção com C, que é o C mudo, é um departamento, uma divisão ou um setor. Em qual seção você trabalha? Eu trabalho na seção A, eu trabalho na seção administrativa, eu trabalho na seção voltada, sei lá, a metalurgia, não sei, tá? Seção com C é usado para departamento. E o seção que começa com a letra C é o verbo ceder, doar ou dar. Eu vou ceder algo, tá? De seção. É que aqui ele está no substantivo, no caso, né? Então, vou doar algo, vou ceder algo, vou dar algo, certo? Esse é o seção, ok? Bom, acredito que é isso, né? Esses são os erros mais comuns, são as regras ortográficas que vocês têm que usar para fazer as provas, tá legal? Então é só prestar atenção. Prestem atenção muito nas letras P e B para usar o M. Preste atenção no uso do H. O final das palavras com Z, com S, tá? Quando for masculino, algumas têm acento, outras não. O final das palavras ajo, ejo, ijo, aju, ujo, que tem acento. Sufixo, lembrem que é sempre o final da palavra. Prefixo é sempre o começo da palavra. No meio a gente chama de infixo. Tá? Então prestem muita atenção nisso, são os erros mais comuns, é o que mais cai nas provas. Inclusive no Enem, uma das coisas que mais cai. Né? Então prestem bastante atenção quando usa J, quando usa G. Viagem com J é verbo, viagem com G é substantivo, tá? E basicamente é isso, tá legal? Espero ter ajudado. É isso aí. Espero ver vocês na próxima aula. Falou!